eu sou a professora Érica, tudo bem com vocês? Eu sou a professora da Rede Municipal de Ensino de Palmas, trabalho na ETI Almirante Tamandaré. A nossa aula hoje é do componente curricular de Geografia. Na aula passada, nós falamos sobre os meios de comunicação, os meios de transporte, a evolução que eles sofreram ao longo do tempo e falamos do cuidado que vocês precisam ter ao utilizarem os meios de comunicação por causa das fake news. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre o mundo do trabalho e nós vamos falar sobre a agricultura, tá? Falar sobre a agricultura tradicional, a agricultura moderna, falar sobre indústria, tipos de indústria, falar também sobre a evolução que a indústria sofreu ao longo dos anos e o uso das tecnologias na indústria de alimentos. Então, vamos lá? Primeiro, nós vamos relembrar o conceito de agricultura. Lembram? Na aula passada a gente falou sobre isso, né? O que é agricultura? A agricultura é a produção de alimentos, o cultivo da terra para produzir alimentos e também matéria-prima para as indústrias. Tranquilos até aqui? Então, meninos, a agricultura tradicional é a agricultura voltada para o sustento de núcleos familiares, tá bom? Esses núcleos familiares, eles moram em pequenas propriedades rurais, são eles mesmos que cultivam a terra e o trabalho deles ali é feito de uma forma ainda bem simples, rudimentar. Professora, e a agricultura moderna, o que é? A agricultura moderna, não é? Ela surgiu aí com os avanços que a agricultura foi sofrendo ao longo dos anos e ela é voltada para o abastecimento do mercado externo, ela conta com o uso de tecnologias para aumentar a produtividade. Meninos, e na agricultura moderna, a mão de obra ela tem que ser qualificada, já que o trabalho não é mais manual, né? Utiliza bastante máquinas. Também na agricultura moderna, o trabalho é feito em grandes extensões de terra, tá? Diferente da agricultura tradicional, que as terras são menores. Também na agricultura moderna, eles costumam produzir ali um único produto agrícola e por isso elas são chamadas de monocultura. Agora a gente vai falar sobre impactos que a agricultura moderna ela provocou, né, no meio ambiente. Aqui nessa imagem, né, a primeira imagem vocês podem ver que tem uma imagem que retrata o desmatamento. Tem ali a terra como que ela era antes do início dessa produção agrícola moderna e como que ela está hoje, né? A gente vê que antes ela tinha bastante vegetação, agora a vegetação já está bem, né, pouquinha. Outro impacto bem relevante é o uso de fertilizantes, não é? E a gente vê que o uso desses fertilizantes, às vezes, eles acabam causando o esgotamento do solo, gente. Olha só essa imagem, a terceira imagem, a gente tem aí um solo já bem ressecado, fraco, né? Quase que impossível de cultivar nele, não é? Professora, mas a agricultura moderna só trouxe prejuízos? Não, meninos. A agricultura moderna também tem lá os seus benefícios, vamos ver? Então, os impactos que a agricultura moderna trouxe de positivo principal é o aumento da produtividade, porque a população do mundo aumentou, né? As nossas necessidades aumentaram, então a agricultura moderna ela possibilita, não é, esse aumento da produtividade para atender às demandas. E quando essa produtividade ela aumenta por causa da mecanização, ela também permite ali um equilíbrio da balança comercial do país, porque agora o país ele começa a vender mais produtos, né, para outros países e comprar menos matéria-prima para a sua indústria, e isso economicamente, né, é bem importante. Nós vamos falar sobre as mudanças que ocorreram lá no espaço geográfico rural e também na vida das pessoas que viviam ali naquele meio rural com a chegada da agricultura moderna.
O primeiro item que eu trouxe para vocês pensarem foi que a agricultura moderna, ela altera o método da produção. Professor, o que é isso? Gente, lembra que a produção antes era manual? Agora a gente tem uma produção mecanizada, automatizada e que conta com a participação ali de mão de obra qualificada. E a gente fala também que a agricultura moderna, ela diminuiu e ela muda a mão de obra no campo, porque antes era necessário muitas pessoas trabalhando e a produção era até pequena. Agora, com a mecanização, com o uso das máquinas, poucas pessoas são envolvidas no trabalho e as máquinas que realizam ali quase que tudo, né? Ela modifica também a relação entre o campo e a cidade. Lembram que lá no início, tudo era produzido no campo e levado para as cidades, abastecer as cidades e as pessoas dependiam para se alimentar. Isso ainda é da mesma forma, só que hoje o campo, para produzir, ele depende da indústria, né? Daquilo que a indústria está produzindo, para facilitar ali a produção deles. Então, antes, né, o campo, ele dependia muito menos das cidades para sua produção. E também a agricultura moderna, ela altera o ritmo de expansão da urbanização. Como assim, professora? Lembra que eu falei que os agricultores, eles perderam o trabalho deles lá no campo, porque as máquinas chegaram. E agora eles iam fazer o quê, né? O que eles fizeram? Foram para a cidade, né? E lá na cidade eles foram em busca de oportunidades de trabalho, né? De melhorias ali para se manterem. E eles chegaram e eles foram ocupando ali, na maioria deles, as regiões periféricas das cidades, né? Então, as cidades elas foram se expandindo por causa do êxodo rural, que é isso, é a migração dos agricultores que perderam seu trabalho e foram buscar o trabalho na cidade. Meninos, nós vamos falar agora, já que a gente falou de agricultura tradicional e a agricultura moderna, vamos falar sobre a agricultura sustentável, tá bom? A agricultura sustentável, ela promove o cultivo da terra, visando o menor impacto ambiental. A agricultura sustentável, ela também é voltada para a comercialização, tá? Eles cultivam também vários produtinhos ali diferentes. E a mão de obra na agricultura sustentável, ela precisa ser qualificada também. E indústria, alunos, vamos lembrar o que é a indústria. A gente falou sobre indústria nas aulas anteriores, que é o local onde ocorre, não é, a transformação de matérias-primas dos produtos que nós utilizamos aí no nosso dia a dia, não é? Lá nas indústrias, os funcionários e as máquinas, eles são responsáveis pela produção de diversos objetos, alimentos, roupas, calçados e remédios. Então, alunos, a indústria ao longo dos anos, ela passou por muitas transformações, ela evoluiu, não é? Nós vamos falar sobre a primeira revolução industrial, que aconteceu lá na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII até o início ali do século XIX, e daí eu trouxe essa fotografia, né, que é a máquina a vapor, que foi a grande invenção ali que marcou essa primeira revolução, né? Essa máquina a vapor, ela era alimentada pelo carvão mineral e ela gerava ali energia para as máquinas lá da indústria têxtil, que nós temos aí também, né, a fotografia dessa indústria, para que esses teares aí funcionassem, né? Então, gente, nessa época isso aí era tecnologia de ponta, tá bom? Com o passar dos anos, e muitos anos, né? Lá no finalzinho do século XIX, aconteceu a segunda revolução industrial, alunos. A segunda revolução industrial, ela é marcada pelo surgimento de muitas indústrias, né? Indústria do petróleo, da siderurgia, metalurgia, mas o grande destaque nesse período foi a indústria automobilística, tá? A gente vê também
a indústria de telefone ali surgindo, nós temos também as fábricas de aviões, mas o foco mesmo, o que mais se destacou foi a indústria de automóveis. Passaram-se mais alguns anos e aí aconteceu a terceira revolução industrial, que aconteceu em 1970. Ela ficou conhecida como a era da informação e das telecomunicações. E aí começaram a surgir essas coisinhas que vocês gostam muito: máquina digital, aparelhos de telefone mais modernos, não é? Computadores, televisão também foi se modernizando. Então foi aí que a era da informação e da telecomunicação começou a despontar. E de lá para cá, meninos, não parou, né? Muita coisa foi sendo criada, inventada, e há quem diga que nos dias de hoje nós já estamos vivendo a quarta revolução industrial, que é conhecida como a indústria 0.0, né? Graças aí ao surgimento da robótica, a automatização das coisas, a mecatrônica, né? Então, o avanço tecnológico não para, é constante. Nós vamos falar agora sobre tipos de indústria, tá bom? E as indústrias, tipos de indústria, elas podem ser classificadas de diferentes maneiras. Aqui nós vamos falar de indústria baseado ali no tipo de produção dela. A primeira indústria que eu trouxe para vocês conhecerem são as indústrias de bens de produção, que é conhecida como a indústria de base. Nessa indústria aqui, gente, ela prepara matéria-prima para outras indústrias produzirem. Então, a gente tem retratado ali a extração do petróleo, né? E esse petróleo ele vai ser preparado para ser enviado depois para a indústria que produz o combustível e depois também para outras indústrias que utilizam o petróleo para a produção do plástico e outros produtinhos mais. Mas o importante é vocês saberem que essa indústria, ela tá ali na base e ela prepara ali alguns produtos que vão ser utilizados em outras indústrias, ok? E a indústria de bens de capital. Essa indústria ela é muito importante porque ela é responsável pela produção de equipamentos que vão ser utilizados em outras indústrias, como é o caso das máquinas que são utilizadas na indústria agrícola, a colheitadeira, a esteira, né? Eu trouxe aqui na nossa imagem a fotografia de uma indústria que ela produz ali os tratores que vão ser utilizados lá na indústria agrícola, tá bom? E vamos falar ainda sobre as indústrias de bens de consumo, que são aquelas que já trabalham com os produtinhos que a gente adquire aí no comércio, no mercado, nas lojas, bem direto ao nosso consumo. Na imagem aí está retratado, né, uma indústria de calçados e a indústria de alimentos ali, né, a produção de óleo. Meninos, eu sei que a gente já viu muita coisa legal, muita informação, e agora a gente vai falar sobre as tecnologias que são utilizadas na indústria agrícola, tá? E são muitos, eu trouxe aqui só alguns exemplos, depois vocês podem até pesquisar mais. A robótica, eu sei que vocês gostam muito de tecnologia. A robótica é a utilização de máquinas autônomas controladas remotamente por telemetria. Gente, esse tipo de tecnologia, ele permite que o agricultor ali, o trabalhador, ele pilote ali uma máquina e uma segunda máquina vem ali seguindo ele, sem nenhum motorista, realizando o trabalho de forma bem tranquila. Isso é muito significativo lá no orçamento do produto final do agricultor, né? Eu trouxe também aqui a internet das coisas na agricultura. Essa tecnologia ela consegue integrar diversas informações do campo,
a localização geográfica, previsões meteorológicas, dados do solo, dados das máquinas que estão ali em atividade. Com essas informações, o agricultor ele pode tomar decisões sobre a sua produção com muito mais tranquilidade, não é? Então, meninos, para a gente finalizar a nossa aula, nós vamos falar sobre os drones na agricultura. Esses drones, eles identificam pragas, doenças, além de localizar a deficiência nutricional em partes específicas da lavoura. Daí, com essas informações, o agricultor ele pode controlar, com mais precisão a distribuição dos insumos, que gera economia e também evita ali o desperdício de insumos no solo, sobrecarregando o solo. Bem, meninos, a nossa aula hoje realmente foi bastante informativa. Eu espero que vocês tenham acompanhado aí com tranquilidade. A nossa aula, ela está disponível na plataforma e eu quero pedir que vocês acessem o material, alunos, estudem, respondam às atividades, porque elas são muito importantes nesse momento. Elas vão ajudar vocês a fixarem melhor aquilo que nós estamos trabalhando aqui. Não esqueçam de usar a máscara e o álcool em gel. Um grande abraço e eu espero vocês na nossa próxima aula.